Olá, pessoal. Vamos continuar então com a revisão, e a revisão é sobre a potência com expoente racional. Lembrando que essa revisão é importante para o estudo da função exponencial. Vocês podem também acompanhar lá no capítulo 5 do livro didático, então, de matemática. Nós temos o seguinte, então. Então, quando uma potência apresenta uma fração no expoente, então a gente vai apenas transformar essa potência em uma raiz. É o que acontece aqui que vocês podem então observar. A gente tem a base então é A, e nós temos então esse expoente então em uma fração. Então nós vamos transformar essa potência, então, numa raiz. Então, veja bem, essa base aqui, ela vai se transformar, então, em radicando, né? O M, né, que está sobre, que é o numerador, ela vai sobre o radicando, então, ela será o expoente. Esse N aqui, que está no denominador, então, irá no índice, ele será o índice, ok? Tem uma brincadeira que a gente fala assim, né? O M, então, está no sol, ele vai para a sombra, né? Quem estava na sombra, então, vai para o sol agora, tá bom? Para vocês, então, um macetezinho para vocês estarem lembrando. Nós temos aqui para relembrar, então, de repente, né, que alguém não saiba, o índice, então, esse númerozinho, né? Quando ele não aparece, ele é 2, tá ok? Então, ele é 2, nesse caso aqui, nesse exemplo, é 3. Quando não aparece, então, é 2. Esse índice sempre será, então, igual e maior que 2. Então, o símbolo é o radical. O 8, então, que está dentro do radical é o radicando. E o resultado, então, no caso, será a raiz. Nós temos, então, os exemplos. Então, veja bem, na letra A gente tem, então, uma potência, então, justamente que tem o expoente, então, na forma, né, de fração. Então, nós vamos transformar numa raiz. Então, veja bem, o 6, então, vai para dentro, né, como radicando. Esse 1, ele vai sobre, lembra que ele tá no sol, vai para a sombra, sobre o 6. Ele não aparece porque daí, no caso, é 1, né? O 2, então, vai para o índice, aqui fora. Ele não aparece porque raiz, quando não aparece a raiz, ele, então, representa já o 2, ok? Na letra B, a gente tem, então, 12, né, elevado, então, uma fração, 4 terços, e aí nós vamos, então, transformar ele também, né, numa raiz. Então, esse 4 vai lá dentro, olha, né, transformou expoente, né, do radicando, e o 3, então, vai para o índice, ok? Na letra C, a gente já tem o contrário, né? Aqui a gente já tem o quê? A raiz quinta, né? Elevada a 7 ao quadrado. Então, veja bem. Então, tem o cuidado também agora de transformar ele, né, na potência. Então, o radicando será a base. O 2 aqui, né, que é o expoente, ele vai para cima, né? No caso aqui, ele vai ser o numerador. E o 5, então, que está como índice, vai para o denominador. Olha lá, o 2 está na sombra, agora ele tem que ir para o sol, né? E o 5 estava no sol, vai para a sombra, para vocês, então, guardarem aí. Na letra D, nós temos, então, 64 elevado a 2 terços. Então, veja bem, vamos transformar ele numa raiz, certo? Então, o 2, né, vai lá para dentro, então vai ficar 64 elevado, né, ao quadrado, e o 3, então, para o índice. Esse 64 aqui, veja bem, diferente, né, do anterior, né, aqui do 7, nós temos como, né, fatorar. Então, eu fiz até a fatoração aqui do ladinho, ó. E aí, então, fatorando, a gente vai ter o quê? 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? 2 elevado a 6. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, que nós vamos estar, então, colocando aqui, ó, né, no lugar do 64. Então, veja bem, como ele já tinha, né, um
expoente, então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar ele entre parênteses, tá? Feito isso, nós vamos fazer agora o quê? Nós vamos multiplicar, né? Potência de potência. Lembra lá na primeira parte das propriedades. Então, 6 vezes 2 dá 12, né? Então, vai ficar raiz, né, cúbica de 2 elevado a 2. Então, repara no seguinte, que vocês vão ter que observar nesses detalhes. Esse 3 e esse 12, nós vamos poder fazer uma simplificação, né? Dá para simplificar por quem? Por 3, né? O 3 divide por 3, 12 divide por 3. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, 3 divide por 3, 12 divide para 3, né? 3 dividido para 3 dá 1. Se dá 1, não tem. Lembra que eu falei para vocês, esse índice, né, para existir no caso da raiz, ele precisa ser o quê? Igual a 2 maior que 2, né? Então, no caso aqui, já sumiu. Vai ficar o quê? Simplesmente 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4, então, 2 vezes 2 vezes 2, nós temos igual ao quê? A 16, ok? Na letra E, nós temos a raiz, né, sobre raiz, né? Então, veja bem, como que nós vamos fazer? Primeiro passo aqui, olha só, a gente faz a multiplicação desses índices, tá? Ah, não aparece, é 2, né? 2 vezes 4 é igual a 8. Então, já juntamos essas raízes, né? Ficou, então, raiz é oitava de 3 elevado ao quadrado. De novo, olha lá, 2, né? E 8, 8 e 2. A gente tem como simplificar. Então, vamos simplificar por quem? Por 2, né? O 8 divide por 2, assim como o 2 também divide por 2. Então, 8 dividido por 2 dá quanto? Quanto? 4, né? E aqui, então, o 3 dividido por 3 dá 1. Então, veja bem, a gente tem como, né, agora tirar ali da raiz, então vai ficar o quê? 3 elevado a 1 quarto. Estava na sombra, né? Vai para o sol, né? Estava no sol, vai para a sombra. Então, a gente tem aqui, né, como resultado, 3 elevado a 1 quarto, ok? Na letra F, nós temos, então, né, mais uma raiz sobre raiz. Então, veja bem, o que nós vamos fazer aqui? Dentro aqui, olha só, nós temos um parênteses, né? A gente vai ter que resolver esse parêntese primeiro, para depois estar multiplicando, então, esses índices. Então, veja bem, aqui, olha só, esse 2, né, que tem aqui a raiz cúbica de 5, está elevado ao quadrado. Então, nós vamos multiplicar expoente, né, com expoente, não é o índice, é o expoente. Cadê ele aqui, ó? Tá sobre o 5, é quanto? É 1, não aparece, é 1. Então, 1 vezes 2, 2 vai ficar 5 elevado ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar índice com índice. Não esqueçam disso, tá? É índice com índice. Então, multipliquei esse índice, aqui é 2, né? 2 vezes 3, então vai resultar em 6, né? Então, fica aí raiz sexta, né, de 5 elevado ao quadrado. Qual o próximo passo? Aqui, ó, veja bem, pode, se vocês quiserem, né, pode simplificar, igual eu fiz nos exemplos anteriores, né, primeiro, para depois extrair da raiz. Ou extrai da raiz e simplifica. Eu fiz aqui um pouco diferente, né? Aí cada um pode seguir a forma, né, que achar mais fácil, tá? Então, extrair logo da raiz, ficou 2 elevado a 6, né? Então, veja bem, tem como simplificar, não tem? Tem, vai dar para simplificar por quanto? Por 2, né? 2 divide por 2, 6 divide por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido, né, para 2 dá 3. Então, fica 5 elevado, né, a 1 sobre 3, ok? Depois, na letra G, veja bem, aqui nós temos, então, né, um parênteses fora, né? Tá elevado, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Então, o primeiro passo aqui é justamente, olha só, ó, multiplicar expoente com expoente, tá? Para a gente retirar esse parênteses primeiro. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, né, vai dar 6. Então, a gente tem 4, né, terços elevado a 6. Então, sumiu, né, esse parênteses aqui. Próximo passo, 5 e 6, se vocês observarem, ó, 5 e 6 não tem como simplificar. Então, a gente simplesmente vai retirar da raiz, então vai ficar, né, 4 terços elevado a
6 sobre 5. Então, algumas, né, vão ser mais curtas na resolução, ok? Na letra H, a gente tem aqui a questão, né, do negativo. Não sei se vocês lembram lá na primeira parte, né, que fala com relação ao expoente negativo. A gente precisa fazer o quê? Inversão, né, para ficar, então, esse expoente positivo. Invertendo, então, aqui, ó, tá 1 sobre 5, vai ficar o quê? 5 sobre 1. Fez essa inversão, olha lá, vai ficar o quê? Positivo, tá? Lembra que você vai só inverter, né, aqui, não, né, o expoente, ok? Fez a inversão, aqui dá para dividir. 5 divide por 1, né, que dá 5, então vai ficar 5 elevado a meio. O que nós podemos fazer aqui? Jogar ele, né, transformar ele numa raiz. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5, ok? Então, vocês têm as atividades, né, para estar fazendo. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, ok?